Ou seja, teve migrações dos dois lados. Judeus também foram para lá e tinham judeus vivendo ali. Hebron, Jerusalém, Tiberíades e Safed, que são cidades antigas. E teve populações árabes que também foram para lá. Debater o número de judeus e de árabes até 1910, até 1920, eu não acho que ajuda a gente concluir coisas que são conceituais, porque aí a gente vai entrar no número pequeno. É que nem, por exemplo, morreram 10 mil aqui, morreram 3 mil aqui, então quem morreu 10 mil é mais vítima do que quem morreu 3 mil. Não, morreram mais alemães do que ingleses na Segunda Guerra Mundial e mesmo assim a Alemanha estava errada, né? No fim da guerra. Teve mais alemães refugiados do que ingleses no final da guerra e a Alemanha também estava errada. Então o número, eu acho que ele não tem que servir conceitualmente para a gente tentar encontrar um meio termo, um denominador comum, para a gente pelo menos conseguir sair daqui com alguma coisa que seja de positivo. Para o público que te segue, para o público que é solidário aos palestinos e para o público que me segue, que é solidário aos israelenses. E você está falando com uma pessoa que é solidária aos palestinos também, que aceita a autodeterminação palestina, que não concorda com tudo que Israel faz, mas que ainda assim acredita que existe legitimidade nos dois de terem um Estado nacional respeitado. A ideia de um Estado binacional não existe. Os palestinos não querem, os israelenses não querem, o mundo não entende que isso é possível. Politicamente é impossível, militarmente é impossível. Os únicos estados binacionais que existiram não deram certo e o que existe até hoje é a Bélgica e eles se odeiam ainda, até hoje. 200 anos depois, sem um tiro disparado. Entre Valões e... esqueci o outro. O Thiago sabe do que eu estou falando. Então, assim, existiram essas imigrações para uma região que era controlada pelo Império Otomano, que foi controlada pelo Império Otomano durante 500 anos. Aquela região, assim como todas as regiões, começaram a ganhar os seus estados-nações, que eu quero dizer é país, fronteira, governo, moeda, capital, hino, todas as estruturas que um estado no século XX detém. Não existia nenhum estado no Oriente Médio. Foram começando a se formar, eu posso concordar com você, por decisões super equivocadas da Inglaterra e da França, mas isso aconteceu e a gente não tem o que fazer para resolver. A gente pode voltar ao passado. Para resolver o problema, a gente tem que ir ao máximo que é possível politicamente entre as partes, dentro de um ambiente do que é possível dentro de uma ordem mundial atual. Eu concordo, talvez, que a sua visão seja romper essas barreiras, romper esse mecanismo. Eu talvez seja um pouco mais pragmático, eu acredito que é muito difícil conseguir romper esses mecanismos do dia para a noite. Talvez daqui a 300 anos, talvez quando a gente não estiver mais aqui, vai haver uma União Europeia no Oriente Médio entre todos os países, não vai ter fronteira, não vai ter muro, não vai ter cerca, não vai ter arma, que nem a Europa hoje. A Europa lutou 1000 anos de guerras, ninguém ia imaginar que a Alemanha e a França iam ser amigas em 1850, 1870, e hoje em dia são super amigas e tem uma economia e todo mundo pode morar em qualquer lugar, um francês pode morar na Alemanha, o alemão pode morar na França. Isso é possível acontecer no Oriente Médio? Pode ser que sim. Ainda chegamos nesse momento? Ainda não, a gente não está vendo isso. A gente está vendo dois eixos no Oriente Médio hoje. A gente vê um eixo da normalização e a gente vê um eixo da resistência. O eixo da resistência, capitaneado pelo Irã, após a Revolução Islâmica no Irã, que sustenta grupos radicais que cometem atos de terrorismo em várias regiões do Oriente Médio. No Iêmen, no Iraque, na Síria, no Líbano, em Gaza e na Líbia. 1 minuto? Do tempo que foi aqui. Aí é do Thiago concordar. Mas já? Pode seguir.